Gente, sério, tem coisa mais icônica que cachorro tentando morder o próprio rabo? É tipo uma filosofia de vida, uma busca incessante pelo inalcançável, sabe? Ele tá lá, girando, girando, com uma determinação que eu queria ter pra ir na academia segunda-feira. Aquele olhar focado, a língua pra fora, numa concentração que nem o Einstein resolvendo a teoria da relatividade. É uma dança cósmica da persistência canina, um balé da frustração adorável, que a gente não consegue parar de assistir, porque no fundo, a gente se identifica com essa luta, né não? E o rabo, o rabo. O grande vilão dessa história. Sempre um passo à frente, ou melhor, um giro à frente. O cachorro chega perto, quase lá, você vê a esperança nos olhinhos dele, tipo, agora vai, mas aí, pá! O rabo escapa de novo, como se tivesse vida própria, e estivesse tirando uma com a cara do pobre doguinho. E ele não desiste. Ele continua, numa saga épica, numa jornada hercúlea. É mais emocionante que final de novela, juro pra vocês. A gente fica torcendo, pega, mas no fundo, a graça tá justamente nessa perseguição sem fim, nessa energia toda gasta pra tentar pegar algo que já é dele. Preparem-se para um momento de pura audácia felina, seguido de um quase lá que vai te fazer prender a respiração. Estamos falando do famoso salto do gato. Aquele movimento calculado preciso, que geralmente termina com uma aterrissagem perfeita. Só que não dessa vez. Nosso amigo peludo está lá, no chão, olhando para um sofá, uma cadeira, uma prateleira. Um alvo aparentemente fácil. Ele se agacha, o corpo todo tenso, o rabo balançando levemente, medindo a distância, a força, o ângulo. Parece um atleta olímpico antes da prova da vida. E então, ele pula, impulsiona o corpo com uma força que você pensa, nossa, esse vai longe. Só que, meus amigos, parece que o GPS felino estava com defeito nesse dia. Ele salta, mas falta impulso. Ou ele calculou mal a altura, ou simplesmente escorregou na hora H. O resultado? Ele bate com o peito no alvo, ou as patas da frente alcançam, mas as de trás ficam penduradas, lutando para encontrar apoio. É aquela cena cômica e dramática dele tentando se içar, com uma cara de terra me engole. A gente quase consegue ouvir o miau de frustração. A alegria de um cachorro correndo livre na grama. É a imagem da felicidade canina, não é mesmo? O vento nas orelhas, a língua de fora, aquela energia contagiante. Nosso próximo protagonista estava vivendo exatamente esse momento idílico. Correndo a toda velocidade, talvez atrás de uma bolinha imaginária, ou simplesmente extravasando a pura alegria de existir. A grama verdinha, o dia lindo. Parecia um comercial de margarina Pet. Tudo perfeito, até demais para ser verdade, né? O que ele não contava, coitadinho, é que a grama estava um pouquinho mais molhada do que o esperado, talvez o sereno da manhã, talvez uma rega recente. O fato é que, em plena corrida triunfal, as patas traseiras decidem que querem fazer um drift. Ele perde a tração e, de repente, vira um verdadeiro patinador no gelo, só que na grama. A surpresa no olhar dele é impagável. As patas escorregam, ele tenta corrigir a rota, mas já é tarde demais. O resultado é um escorregão cinematográfico, muitas vezes terminando com um tombo lateral daqueles bem engraçados, seguido por um levantar confuso e uma sacudida de "o que raios aconteceu aqui?". Gente, existe algo mais hilário e inexplicável do que gatos se assustando com objetos aleatórios? É um fenômeno que a internet ama, e com razão. Nosso felino da vez está lá, tranquilão, cuidando da sua vida gatística, talvez tirando um cochilo, talvez apenas observando o nada, com aquela intensidade que só os gatos têm. Tudo em paz no reino felino. Até que um objeto inesperado surge em seu campo de visão. Pode ser um pepino estrategicamente colocado, uma pantufa que ele não tinha notado antes, ou até mesmo a própria sombra. A reação é imediata e absolutamente dramática. Ele não apenas se assusta, ele levita. Dá um pulo vertical que desafia a gravidade. O pelo todo eriçado, os olhos arregalados como duas luas cheias. É como se tivesse visto o próprio capeta na sua frente. Às vezes ele sai correndo em disparada, batendo nas paredes. Outras vezes fica paralisado, encarando o inimigo com uma desconfiança mortal.
A gente ri, mas também fica pensando: o que será que se passa na cabecinha desses bichanos para ter uma reação tão exagerada? É um mistério delicioso e hilário. Se tem uma coisa que define muitos cachorros, é a determinação, especialmente quando o assunto é bola. Aquele objeto redondo e saltitante parece exercer um poder hipnótico sobre eles. E nosso próximo astro canino é a personificação dessa paixão avassaladora. A cena é clássica, a bola é lançada, e o cachorro dispara como um foguete, os olhos fixos no prêmio, a mente focada em um único objetivo: capturar a bola. Ele corre, salta obstáculos, ignora qualquer distração. Só que às vezes, a empolgação é tanta, mas tanta, que a coordenação motora resolve tirar umas férias. Ele está quase lá, a boca aberta pronta para o bote triunfal, mas aí ele tropeça no ar, ou a bola dá um kick inesperado, ou ele simplesmente erra o timing de forma espetacular. O resultado? Uma queda cinematográfica. Ele pode dar uma cambalhota, escorregar, ou até mesmo passar direto pela bola, e só perceber depois. Mas o mais incrível é que mesmo após o tombo, ele levanta, sacode a poeira ou a grama, e volta com a mesma determinação. É uma lição de persistência. Quem tem gato sabe. Eles são a personificação da frase: entrei sem ser convidado e fiz uma baguncinha. E não é por mal, gente, é o jeito deles. Nosso próximo clipe é um tributo a essa habilidade nata dos felinos de causar o caos com a maior naturalidade do mundo. Imagine a cena: uma prateleira cheia de bibelôs cuidadosamente arrumados, uma mesa de centro com aquele vaso que você ama, ou simplesmente um copo d'água perigosamente perto da beirada. Tudo em perfeita harmonia, esperando o momento felino. Eis que surge o gato, caminhando com aquela elegância displicente, o rabo para cima, como se nada pudesse abalar sua confiança. Ele passa roçando de leve nos objetos, e você já prende a respiração. Às vezes, é o rabo que, com um movimento sutil, engata em alguma coisa e leva junto. Outras vezes, ele decide que precisa passar por aquele espacinho minúsculo. E aí, meu amigo, é destruição na certa. O objeto cai, faz aquele barulho que gela a espinha. E o gato? Ele olha com uma cara de ué, não fui eu. Ou às vezes nem olha, segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. É uma arte. Ah, a coleira! Aquele acessório que para alguns cães é sinônimo de passeio e alegria, mas para outros, especialmente os mais estabanados, pode se transformar em um verdadeiro quebra-cabeça ambulante. Nosso próximo doguinho é um mestre na arte de se complicar com a própria coleira, ou com a guia, de maneiras que a gente nem imaginava serem possíveis. Ele está lá, pronto para o passeio, ou talvez brincando no quintal, e de repente a coleira parece ganhar vida própria. Ela se enrosca nas patas, dá um nó em volta do corpo, prende em algum móvel ou planta, e a confusão está armada. O cachorro começa a girar, tentando se livrar do empecilho, mas quanto mais ele se mexe, mais ele se enrola. É uma dança desajeitada e hilária. Ele olha pra gente com aquela carinha de socorro. Me ajuda aqui, humano. Enquanto tenta, com toda a sua inteligência canina, entender como foi que ele parou naquela situação. É uma mistura de dó com uma vontade incontrolável de rir da engenhosidade com que ele se meteu naquela enrascada. Todo gato carrega dentro de si um espírito aventureiro, um desejo de explorar o desconhecido, de alcançar o topo do mundo, ou pelo menos, o outro lado da cerca. Nosso próximo felino audacioso tinha um plano: saltar a cerca do quintal. Ele observa, calcula, mede a altura com o olhar. A gente vê a concentração em seus olhinhos, a tensão nos músculos preparando para o grande salto. Parece cena de filme de ação, o herói prestes a realizar uma façanha impossível. Ele se agacha, toma impulso e falha miseravelmente. Gente, é de cortar o coração e de rir ao mesmo tempo. Ele salta, mas a física não colabora. Ou ele não alcança a altura necessária e bate com o peito na cerca, escorregando de volta para o chão como um saco de batatas. Ou ele até alcança o topo, mas se desequilibra de um jeito espetacular, ficando pendurado por uma pata, ou caindo do outro lado de forma totalmente desengonçada.
A frustração felina é palpável. Aquele olhar de quase conseguir misturado com a vergonha de ter falhado na frente das câmeras, imaginárias ou não. Pobre bichano, mas que momento! Cachorros podem ser guardiões corajosos, protetores leais, mas até o mais valente dos cães tem seu ponto fraco, barulhos inesperados. Pode ser a campainha, um trovão, o aspirador de pó ligando, ou até mesmo um espirro mais alto do dono. Nosso próximo vídeo captura exatamente esse momento de vulnerabilidade canina hilária. O doguinho está lá, tranquilo, talvez tirando um cochilo gostoso, sonhando com ossos e parques. O mundo é um lugar seguro e previsível. Até que... Bum! Um barulho repentino rasga o silêncio. E a reação? É instantânea e impagável. Ele dá um pulo, as orelhas vão parar lá na nuca, os olhos arregalam. Alguns saem correndo em disparada, procurando o esconderijo mais próximo, que muitas vezes é atrás das pernas do humano. Outros latem para o nada, tentando enfrentar a ameaça sonora invisível. E tem aqueles que ficam paralisados, tremendo como vara verde, com uma carinha de "o que foi isso, pelo amor de Deus?". É uma comédia ver esses seres tão cheios de si se transformarem em bolinhas de pelo assustadas por causa de um simples som. Parece que os gatos têm uma atração fatal por lugares altos e uma tendência preocupante a subestimar a força da gravidade. Aqui vamos nós com mais um episódio da série Gatos vs Altura. Desta vez, o palco do drama é uma prateleira. Sabe aquela prateleira cheia de livros ou com aquela decoração que você demorou horas para organizar? Pois é, para o gato, é apenas mais um poleiro em potencial, um mirante para observar o mundo. Nosso felino escalador consegue chegar lá em cima, todo orgulhoso de sua façanha. Ele se ajeita, talvez comece a se lamber, ou apenas fique lá, observando o movimento da casa com um ar de superioridade. Mas aí, um movimento em falso, um cálculo errado, ao tentar se virar naquele espaço apertado, ou simplesmente um escorregão inesperado. E lá vai ele. A queda é sempre uma surpresa, tanto para o gato quanto para a gente que assiste. Aquele momento de ops, as patinhas tentando encontrar apoio no ar, e o payoff da aterrissagem, muitas vezes acompanhado de alguns objetos que ele leva junto na queda. A cara de espanto dele ao chegar no chão é impagável. Brinquedos de cachorro, fontes de alegria, diversão e tropeços espetaculares. É impressionante como algo feito para entreter pode se transformar numa armadilha para os doguinhos mais entusiasmados e desastrados. Nosso próximo cãozinho estava no auge da brincadeira, correndo para lá e para cá com seu brinquedo favorito, seja uma bolinha, um ossinho de borracha ou aquela pelúcia já toda destruída que ele ama mais que tudo. A felicidade era palpável, a energia a mil. Só que, na empolgação do momento, ele esquece de olhar por onde anda, ou melhor, por onde o brinquedo está. E aí acontece, ele pisa em cima do brinquedo no meio da corrida. Ou, o brinquedo rola para debaixo das patas dele, no momento exato do passo. E... tombo! É um tropeço daqueles que a gente sente até uma dorzinha de empatia, mas não consegue evitar a risada. Ele rola, o brinquedo voa para um lado, e o cachorro fica ali por um segundo, tentando entender o que acabou de acontecer. Fui traído pelo meu melhor amigo de borracha, não parece pensar. Gatos e fios. Uma combinação que quase sempre resulta em confusão e cenas hilárias. Pode ser o fio do carregador do celular, o fio do fone de ouvido, um novelo de lã abandonado. Para o gato, é um convite irresistível à brincadeira e, consequentemente, à enrascada. Nosso felino protagonista de agora encontrou um desses fios dando sopa e, claro, não resistiu. Começou com uma patadinha curiosa, depois uma mordidinha, e quando viu, estava completamente enredado. É uma cena digna de filme de suspense. O gato tenta se soltar, mas cada movimento parece piorar a situação. O fio se enrolando ainda mais nas patas, no pescoço, no corpo todo. Ele gira, pula, tenta correr, mas o fio traiçoeiro o acompanha, transformando-o numa verdadeira escultura viva de barbante e desespero felino. A expressão de pânico misturada com a frustração é de chorar de rir. A gente fica querendo entrar na tela para ajudar o coitadinho,
mas não sem antes apreciar o drama cômico da situação. Que aperto! Água e cachorros, uma relação de amor e às vezes de muitos escorregões inesperados. Nosso próximo protagonista canino estava provavelmente se divertindo horrores, correndo pelo quintal, talvez depois de uma chuva, ou perto de uma piscina, ou simplesmente onde alguém esqueceu a mangueira ligada. A alegria era tanta que ele nem percebeu a pequena, ou nem tão pequena, poça d'água em seu caminho. Ele vinha em alta velocidade, pronto para continuar sua aventura. Até que suas patas encontram a superfície lisa e molhada da poça. E aí, meus amigos, é aquaplanagem na certa. As 4 patas perdem totalmente a aderência, e o pobre doguinho vira um verdadeiro surfista sem prancha, deslizando de forma descontrolada. A surpresa e o desespero no olhar dele são impagáveis. Ele tenta frear, tenta mudar de direção, mas a água tem outros planos. O escorregão pode terminar com um tombo espetacular, levantando água para todo lado, ou com ele parando do outro lado da poça, completamente encharcado e com uma cara de o que acabou de acontecer aqui. Quem é aquele gato ousado me encarando? Essa parece ser a pergunta que passa na cabeça de muitos felinos ao se depararem com o próprio reflexo. É um momento de pura confusão, desconfiança e, claro, muita comédia. Nosso gatinho da vez está lá, andando pela casa, quando de repente, ele avista um outro gato no espelho, ou numa superfície reflexiva qualquer. A curiosidade inicial logo se transforma em alerta máximo. O pelo se eriça, as orelhas ficam para trás, a postura é de ataque. Ele se aproxima devagar, estudando o intruso. Dá uma patada no espelho, esperando uma reação. Quando o outro gato faz exatamente o mesmo movimento, a confusão aumenta. Alguns gatos pulam para trás assustados, outros tentam atacar o reflexo com fúria. E tem aqueles que ficam completamente hipnotizados, tentando entender quem é aquele sósia misterioso que imita todos os seus movimentos. É uma batalha épica contra si mesmo, um drama existencial felino que a gente adora assistir. Quem sou eu? Quem é você? Parece ecoar na cabecinha dele. Para um cachorro, especialmente os de perninhas mais curtas, ou os filhotes, o sofá pode parecer o Monte Everest, um desafio monumental, mas com uma recompensa deliciosa no topo: conforto e talvez a companhia do humano. Nosso último astro canino está determinado a conquistar esse cume fofinho. Ele se aproxima do sofá, olha para cima, mede a distância. A gente vê a rodinha da engenharia canina girando na cabeça dele. Como vou subir aí? Ele tenta um pulinho, mas as patas dianteiras mal alcançam a beirada. Ele não desiste. Tenta de novo, com mais impulso, talvez pegando uma corridinha. Às vezes ele consegue se pendurar com as patas da frente, mas as traseiras ficam pedalando no ar, numa luta hilária contra a gravidade e a falta de apoio. Outras vezes, ele escorrega e cai de costas, numa cena digna de um desenho animado. A determinação é admirável, mas a falta de jeito é o que nos arranca gargalhadas. E quando ele finalmente consegue, depois de muita luta, a comemoração é como se tivesse ganhado uma medalha de ouro olímpica. Que figura! E aí, sobreviveram a essa overdose de fofura desastrada? Eu avisei que ia ser épico. Gente, sério, cada vídeo desses é uma pequena obra de arte da comédia involuntária, né? Eu me diverti horrores, selecionando e narrando essas cacetadas para vocês, e espero que vocês tenham rido tanto quanto eu. Porque, no final das contas, são esses momentos de leveza, de pura criancice animal, que deixam nosso dia mais leve e nos lembram como a vida pode ser simples e divertida, especialmente com esses anjinhos de 4 patas aprontando todas. Muito obrigada por terem assistido até aqui, por cada risada, cada onen que vocês soltaram aí do outro lado da tela. A companhia de vocês é o que faz tudo isso valer a pena. E agora, aquele pedido clássico, mas que ajuda demais o trabalho do Bruno a continuar trazendo conteúdo incrível para vocês. Se você curtiu, se divertiu, se emocionou com essas trapalhadas, não esquece de deixar aquele like caprichado aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nada.
Comentem aqui qual foi a cacetada que mais fez vocês rirem, ou se o pet de vocês também é um artista do desastre. A gente adora saber das histórias de vocês. Um beijo enorme no coração de cada um. Fiquem ligados para os próximos vídeos que estão vindo com tudo. E até a próxima, galera. Fui! Som de tchauzinho engraçado e música alegre subindo.